Eles não usavam armaduras de ferro, não formavam impérios e não escreveram sua própria história. Mas mesmo assim, os guerreiros celtas pintados de azul entraram para a lenda. Cobertos com um pigmento vegetal conhecido como woad, esses homens enfrentaram o maior império da antiguidade, os romanos, e o fizeram de forma brutal, corajosa e selvagem. Hoje, no Espada e História, você vai conhecer os chamados World Raiders, guerreiros tribais que aterrorizavam exércitos organizados com pura ferocidade, táticas irregulares e um visual que misturava misticismo, guerra e caos. Muito antes da unificação da Grã-Bretanha, a ilha era um mosaico de tribos celtas. Povos como os britanos, os pictos e os gauleses ocupavam terras que hoje chamamos de Inglaterra, Escócia, Gales e Irlanda. Essas tribos viviam em constante conflito entre si e contra invasores externos. Mas tudo mudaria quando o maior império do mundo, Roma, voltou seus olhos para o noroeste da Europa. Foi no ano 43 d.C. que os romanos iniciaram a conquista da Britânia sob o comando do imperador Cláudio. Eles encontraram resistência feroz. As tribos celtas, sem exércitos regulares ou fortificações grandiosas, responderam com algo ainda mais poderoso: guerreiros que lutavam com a alma. Eles eram caóticos, velozes, imprevisíveis e estavam pintados de azul. A tinta, um corante feito da planta Isatis tinctoria, conhecido como woad. Mas para os romanos, aquilo era mais que uma pintura. Era o prenúncio de um inimigo que não temia a morte. Não existiam academias militares ou recrutamentos formais entre os celtas da antiga Britânia. A guerra era uma parte natural da vida, e os jovens cresciam ouvindo histórias de coragem, vingança e honra em combate. Desde cedo, os garotos aprendiam a caçar, a rastrear e a sobreviver nas densas florestas e colinas geladas do norte. Seus treinamentos não vinham de livros, mas da terra. Cada golpe de machado cortando lenha, cada corrida atrás de javalis selvagens, cada disputa tribal, tudo servia como preparação para ir à batalha. O combate era um rito de passagem, e os mais ousados, os que não temiam nem a dor nem o inferno, se destacavam. Esses se tornavam guerreiros de elite. Conhecidos pelos romanos como bárbaros pintados, eles eram os World Raiders. Eles se cobriam de tinta azul antes da luta, como um símbolo de coragem, identidade e intimidação. Diziam que quando o sol batia sobre seus corpos azuis correndo pela névoa, os legionários tremiam, porque não estavam enfrentando um exército, estavam enfrentando uma força ancestral. Os World Raiders não usavam armaduras de metal. Seus corpos, pintados de azul com a tinta extraída da planta Isatis tinctoria, conhecida como woad, eram sua proteção e sua marca de guerra. A mobilidade era a arma secreta. Eles preferiam lutar leves, com liberdade total de movimento, confiando na velocidade, no conhecimento do terreno e no pavor que causavam. Seus machados de arremesso eram pequenos, mas mortais, feitos para serem lançados com precisão a curta distância, cravando-se nos escudos ou na carne inimiga com brutalidade. Eram muitas vezes usados em pares, um no ar, o outro na mão. Além disso, portavam lanças curtas e espadas rudimentares de ferro, mas era o machado leve, aquele que girava no ar antes de matar, que ficou marcado nos relatos romanos. Nos ataques em selvas e florestas usavam emboscadas, gritavam, batiam armas contra os escudos ou as próprias peles nuas, tudo para abalar o psicológico do inimigo. Era um combate caótico, rápido e feroz. Não havia formação, não havia disciplina militar no estilo romano. Havia instinto, sangue e fúria. E quando os World Raiders avançavam, pareciam mais uma manifestação da própria natureza do que soldados comuns. Os World Raiders podem até parecer figuras lendárias, mas seu impacto foi muito real.
Durante a invasão romana da Britânia no século I d.C., esses guerreiros tribais foram um dos maiores pesadelos das legiões de César e seus sucessores. Eles não enfrentavam os romanos em campo aberto, mas emboscavam, cortavam suprimentos, atacavam em florestas e desapareciam como fantasmas. Um dos episódios mais notórios ocorreu em 60 d.C., durante a rebelião liderada por Boudica, rainha da tribo dos Essenos. Embora os Wold Raiders não fossem uma tribo específica, muitos guerreiros com esse perfil se uniram à causa. Juntos, incendiaram cidades romanas como Camulodunum, atual Colchester, Londinium, Londres, e Verulamium, St. Albans, matando milhares e abalando profundamente o domínio romano na ilha. Os relatos dizem que os romanos ficaram chocados com a brutalidade e o fervor daqueles combatentes pintados que não temiam a morte. Eles lutavam como se guiados por deuses antigos, guerreiros selvagens, enlouquecidos, mas incrivelmente eficazes. Mesmo após a derrota da rebelião, esses combatentes continuaram como espinhos cravados no império, assombrando postos avançados, emboscando patrulhas e lembrando que a Britânia não era um território totalmente conquistado. Ao longo dos séculos, os Wold Raiders se tornaram personagens quase mitológicos, envoltos em lendas, exageros e mal-entendidos históricos. O primeiro grande mito, que eles lutavam completamente nus. Na verdade, muitos registros antigos exageraram nesse ponto. Embora alguns guerreiros celtas realmente usassem pouca roupa em batalhas como forma de intimidação, a maioria dos Wold Raiders usava túnicas leves ou peles de animais reforçadas por armaduras rudimentares, especialmente ao enfrentar inimigos como os romanos. Outro mito recorrente, que eles eram bárbaros irracionais, que lutavam sem estratégia, nada mais longe da verdade. Esses guerreiros dominavam táticas de guerrilha, conheciam os terrenos como ninguém e sabiam explorar o medo psicológico. Eles eram brutais, sim, mas também calculistas. Usavam emboscadas, ataques rápidos e fugas coordenadas como parte de um plano maior. E sobre a famosa tinta azul no corpo? Sim, o uso do woad, índigo natural, para pintar a pele realmente existiu, especialmente entre tribos como os Pictos, que viveram na Escócia séculos depois. Mas é provável que o uso dessas pinturas entre os celtas da Britânia tenha sido mais cerimonial ou simbólico do que diário. Ou seja, nem todo guerreiro celta era um Smurf, assassino. Por fim, há quem pense que os Wold Raiders eram uma unidade oficial de combate, como os espartanos ou os janízaros. Mas na prática, o termo Wold Raider é uma reconstrução moderna, baseada em descrições romanas e tradições orais. Eles eram uma representação generalizada de vários guerreiros tribais que usavam táticas semelhantes e compartilhavam cultura, mas não formavam uma única organização militar. Mesmo assim, o mito serviu para eternizá-los. Com o avanço do Império Romano e a consolidação de suas legiões por toda a Britânia, os dias dos Wold Raiders estavam contados. As estratégias de guerrilha que antes confundiam os romanos começaram a perder força diante das táticas organizadas do poder bélico e da infraestrutura que Roma levava aos territórios conquistados. Fortes foram erguidos, estradas construídas e, lentamente, os celtas foram sendo assimilados ou empurrados para as margens, tanto geográficas quanto culturais. Mas o espírito rebelde dos Wold Raiders nunca desapareceu completamente. Mesmo após a queda de suas tribos mais organizadas, seus descendentes continuaram resistindo. Alguns migraram para regiões mais remotas, como as terras altas da Escócia ou o interior do país de Gales, mantendo tradições orais, símbolos e práticas ancestrais. E apesar do apagamento sistemático feito pelos romanos e pelos povos posteriores, a imagem do guerreiro pintado, desafiando impérios com machado em punho, jamais foi esquecida. Hoje, os Wold Raiders vivem na cultura popular como ícones de resistência.
foram retratados em livros, filmes, jogos e séries, às vezes de forma fantasiosa, é verdade, mas sempre com aquela aura de mistério e fúria que atravessou os séculos. Eles podem não ter deixado castelos, bandeiras ou grandes monumentos, mas deixaram uma herança simbólica, a de um povo que preferia lutar até o fim do que se curvar. Eles não tinham armaduras brilhantes, não lideravam exércitos imensos e nem sempre venceram as batalhas que travaram. Mas os World Raiders deixaram sua marca na história com coragem bruta, táticas ousadas e uma fúria ancestral que desafiou até o maior império que o mundo já viu. Com seus corpos pintados e machados em punho, eles provaram que a liberdade vale mais do que a submissão, mesmo diante da morte. E é por isso que séculos depois ainda estamos aqui, contando suas histórias, revivendo suas lendas e tentando entender até onde vai o espírito de resistência de um verdadeiro guerreiro. Se você curte esse tipo de conteúdo, com história real, batalhas épicas e personagens que marcaram época, já deixa o like e se inscreve no canal Espadas e História e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual outro povo guerreiro você quer ver por aqui. Nos vemos no próximo episódio.